1 ao 22. Segundo Samuel 13, 22. Do 1 ao 22. Neste capítulo, irmãos, acontece uma das histórias mais tristes de toda a Escritura. Um capítulo onde Deus sequer, ele é lembrado, ele sequer é mencionado e ele sequer é consultado. Eu vou ler numa versão mais fácil aqui, talvez esteja um pouco diferente do que vai ser projetado aqui, mas não tem problema, vocês podem acompanhar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aqui, na verdade, a paixão dele era um desejo desenfreado que ele tinha pela própria irmã. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível a Aminon fazer coisa alguma a ela. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe perguntou: por que emagreces dia a dia, ó filho do rei? Não me contarás? Então Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão. Interessante que ele não fala minha irmã, irmã de Absalão. Ele vai tratando Tamar de uma forma totalmente diferente. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge estar doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu veja e coma do que ela me servir. Aminon deitou-se, fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me servir. Então Davi mandou dizer a Tamar em casa: vai à casa de teu irmão Aminon e prepare-lhe alguma comida. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon, e ele estava deitado. Ela pegou a massa, fez bolos e os assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele, mas ele se recusou a comer. E Aminon disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então Aminon disse a Tamar: traze a comida ao quarto, para que eu coma do que me servires. Tamar pegou os bolos que havia preparado e os levou a seu irmão Aminon no quarto. Quando ela os trouxe para que ele comesse, Aminon agarrou-lhe e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu serias como um louco em Israel. Peço-te que fales com o rei, porque ele não me negará a ti. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ele dizia. Como era mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, e maior era a aversão do que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E Aminon lhe disse: vá embora daqui. Então ela lhe respondeu: não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que fizeste. Mas ele não quis lhe dar ouvidos. E chamando ao servo que estava com ele, disse-lhe: manda esta mulher embora e fecha a porta depois que ela sair. Ela vestia uma túnica longa, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a mandou para fora e fechou a porta depois que ela saiu. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica longa que vestia e pôs as mãos sobre a cabeça, andando e chorando. Mas seu irmão Absalão lhe perguntou: teu irmão Aminon esteve contigo? Minha irmã, acalma-te, ele é apenas teu irmão. Não te perturbes com isso. Assim, Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube de todas essas coisas, ficou furioso. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ele ter forçado sua irmã Tamar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, um texto, uma narrativa histórica tão triste, e isso nos faz ver que a Tua Escritura, ela realmente é verdadeira, porque o Senhor não esconde as falhas dos Teus servos, e deixa essas histórias aqui para nós dar grandes lições e aprendermos através dela, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar e que essa palavra venha estar entrando no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Irmãos, então esse capítulo é onde o pecado ele nasce, cresce, dá fruto, e o fruto do pecado é o quê?
a morte. E o tema do nosso sermão hoje aqui é cuidado com os maus conselhos. Cuidado com os maus conselhos. E tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava. Fazia o quê? Se vendia. Só que esse ditado, ele não é totalmente verdadeiro. Porque a Escritura, ela mostra, Paulo, por exemplo, escrevendo as suas cartas, que ele dá bons conselhos a Timóteo. Pedro dá bons conselhos também. Provérbios são livros onde você encontra bons conselhos. Então, nós temos vários tipos de conselhos maravilhosos na Escritura. E muitas vezes nós recebemos conselhos tão ruins, e que mesmo que fossem pagos, nós deveríamos recusar. E apesar que existem pessoas que pagam para ouvir conselhos falsos, pessoas que vão a cartomantes, que pagam lá para jogar búzios, de uma forma ou de outra ela está procurando algum conselho ali, para ela poder se espelhar. E eu separei 4 conselhos clássicos que praticamente que eu acho que todos já ouviu algum deles. Esses conselhos eles são muito populares, e o primeiro deles é siga o seu coração. Daniel provavelmente já ouviu esse conselho. Daniel, siga o seu coração. Siga o seu coração. Só que este conselho, meus irmãos, ele é frequentemente dado para justificar o quê? Ações irracionais. A ideia que é importante é que você se sente bem ao fazer algo, mesmo que seja ilógico. Porém, seguir cegamente o coração muitas vezes resulta em quê? Em decepções, pois nós ignoramos a razão e o óbvio. O que importa é como eu vou ser feliz, é o que meu coração está sentindo. Jeremias 17:9 vai dizer que o coração é o quê? Enganoso, ele é incurável mais que todas as coisas. Quem pode conhecer o coração do homem? Somente Deus. O seu coração te engana, o meu coração me engana. Então, se eu for viver a minha vida seguido pelo que o coração diz, não vai acabar muito bem. E o segundo conselho é, esse é o seu jeito. Provavelmente a Kelly já ouviu, esse é o seu jeito, Kelly. Esse é o seu jeito. As pessoas têm que se acostumar com o meu jeito. E este conselho é usado para justificar comportamentos errados como se fossem imutáveis. As pessoas têm que se acostumar. Só que o que acontece, meus queridos? Lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, está reverberando aí. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas, elas já se passaram, e surgiram o quê? Coisas novas. Então não tem essa de, esse é meu jeito, eu nasci assim, o síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não. O Espírito Santo, como foi dito aqui na escola bíblica hoje de manhã, ele te transforma. Se ele não te transforma, tem alguma coisa errada aí. E o terceiro, você pode fazer tudo o que você quiser. Esse aqui é o que mais a gente está escutando na atualidade. Vou colocar o exemplo aqui, o Samuel pode ser o que ele quiser. Mas será que esse conselho é verdade? O Samuel pode ser o que ele quiser? Não, a gente tem limitação. Eu não posso voar. O Samuel não pode voar. Vai que o Samuel quer ser um astronauta, mas talvez ele não consiga ser um astronauta, ele vai viver frustrado porque as pessoas dizem, você pode ser o que você quiser. Só que esse conselho também ele é falso. Esse conselho ele é dado com a intenção de encorajar, só que muitas vezes ele é irrealista. A ideia de podermos fazer qualquer coisa ignora nossas limitações e capacidades reais. E o quarto e último conselho, viva o momento. Esse aqui, provavelmente o Gabriel já ouviu. Gabriel, viva o momento, aproveite a vida. Você tem que aproveitar, cara. Só que, acho que foi o Josemar Bessa uma vez disse, viva o momento, só que pensa na eternidade. Onde você vai passar ela? Então você pode aproveitar o momento, não tem problema. Lá em Eclesiastes 11:9, o autor do livro diz, jovem, alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua mocidade, segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos, porém sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. E aí eu pergunto para os irmãos, quem é que nunca recebeu nenhum desses conselhos? Eu já recebi esses 4, até mais, tem outros piores. Provérbios 12:5 vai dizer que os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são enganos. Isaías 31 diz que, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Meus irmãos, aqui, nesse capítulo 13 de 2 Samuel, começa o juízo da casa de Deus sobre Davi.
Se você ler um capítulo anterior, no capítulo 12, a espada que é anunciada ali, começa a sua obra de julgamento na casa de Davi. Então ele tem um homem ali, um filho de sua casa, o seu filho mais velho, provavelmente seria o sucessor do trono naturalmente, ele violenta a própria irmã. O outro filho querido de Davi, que é o predileto dele, se é que tem pais que têm filhos prediletos, alguns dizem que não, mas às vezes a gente vê que alguns pais gostam mais de um filho do que do outro. Esse filho querido vai matar o seu próprio irmão por causa do ato que ele cometeu. E mais tarde, esse filho querido vai tentar usurpar o trono do próprio pai. E a confissão de fé de Westminster, no capítulo 3 dos Eternos Decretos de Deus, diz que desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, porém de modo que Deus não é o autor do pecado e nem violentar a vontade da criatura, nem é tirar da liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, essa história é uma das histórias mais trágicas, como eu disse, de toda a Escritura. E aí nós podemos nos perguntar, o que tem a ver um texto, uma narrativa histórica que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, na casa de Davi, tem a ver comigo? Meus irmãos, Paulo vai dizer, lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Então, nenhuma história que está na Bíblia, nem uma vírgula sequer, ela está ali por acaso. Todas as histórias da Bíblia, as narrativas, as parábolas, ela tem uma lição para nós. E é importante a gente deter. Às vezes a gente lê um texto desse e a gente pensa, tá, mas e aí, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que eu posso tirar algo de bom de um texto tão triste, de uma coisa tão pesada como essa? Então aqui minha intenção hoje é mostrar como o mau conselho ele pode trazer consequências trágicas, não só para quem executa, só que também causa problemas para quem está em sua volta. Não é só você que comete o seu pecadinho ali, está tudo certo. Pessoas em sua volta também vão sofrer as consequências disso. Então, primeira coisa que Aminon faz, ele escuta o conselho. O segundo, ele coloca em prática. E em terceiro, ele colhe a consequência do seu pecado. Então, ouvindo o mau conselho, segundo Samuel 13, o verso 3 ao verso 5, diz que tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. E era Jonadab muito sagaz. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. O termo aqui, astuto ou sagaz, no hebraico, é o verbo ali, hakam, ele é normalmente traduzido como inteligente ou mais forte. Só que aqui nessa passagem, ele está num sentido negativo. Jonadab era primo de Aminon, sobrinho de Davi. Ele oferece o quê? Um conselho maligno ao seu primo. Em vez de orientar seu primo a agir com justiça e pureza, ele faz o quê? Ele incentiva a traição e o engano. E este mau conselho leva Aminon a cometer aquele ato terrível que é de abusar da sua própria irmã. E nos dias atuais, meus irmãos, pessoas têm se aconselhado com diversas pessoas diferentes. Alguns procuram direção em várias áreas, como eu disse, no tarô, a culpa é das estrelas, e outras áreas, pessoas que não são cristãs, e ali as pessoas começam a ficar perdidas. Como eu disse, nem todos os conselhos são bons, e até mesmo muitos cristãos, às vezes estão procurando conselho onde não deveria. E aí eu trouxe uma linha aqui um pouco diferente. Nós temos aqui a Vitória, que ela é psicóloga de crianças, né? Se eu estiver errado, ela pode me corrigir depois. Mas assim, eu fiquei pensando, o que será que a psicologia poderia falar sobre o comportamento de Aminon? E é interessante que alguns pontos ali, a psicologia ela acerta. Freud provavelmente diria que o comportamento de Aminon é como uma manifestação do complexo de Édipo e desejos sexuais infantis reprimidos. A obsessão de Aminon por Tamar seria vista como uma expressão deslocada desses desejos. A incapacidade de Aminon de controlar suas pulsões sexuais reflete um fracasso em resolver conflitos internos entre o id, impulsos, o ego, racionalidade e o superego, moralidade.
E aí eu trouxe outro pensador também da psicologia, que era amigo de Freud. Jung veria o comportamento de Aminon como uma manifestação da sombra, representando desejos reprimidos e inaceitáveis pela consciência. Aminon projetaria em Tamar um conteúdo arquétipo profundo, resultando em comportamentos impulsivos, destrutivos, devido à incapacidade de integrar esses aspectos sombrios à sua psique. E aí Skinner, provavelmente ele focaria no condicionamento e reforço ambiental que moldaram o comportamento de Aminon. Se esse comportamento impulsivo, egoísta, não tivesse consequências negativas no passado, quando ele era criança, Aminon poderia acreditar que poderia agir impunemente. E a falta de intervenção das figuras de autoridade reforçaria essa percepção. E aqui é verdade, sabe por quê? Lá em Provérbios vai dizer que você não pode reter a vara do seu filho. Você tem que disciplinar seu filho. Então, um dos motivos por que Aminon agiu dessa forma, porque o pai deixou ele correr solto. O pai não corrigiu. Davi foi um péssimo pai. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um péssimo exemplo. E aqui, eu concordo. É isso que pode ter acontecido com Aminon. Ele cresceu solto. Eu faço o que eu quiser. Eu sou filho do rei, eu sou príncipe. Posso pegar o que eu quero. Tanto que ele tratou a sua própria irmã como o quê? Como um objeto. E não é isso que a gente vê no nosso dia a dia, irmão? Pessoas que cometem o mesmo ato que Aminon cometeu, pegando pessoas, levando aí para a beira de mato e fazendo o ato, e pessoas ainda defendem esse tipo de pessoa. A gente vê isso no nosso dia a dia. E aí, como dizia o grande filósofo contemporâneo Homer Simpson, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É minha, eu coloco em quem eu quiser. Aminon certamente poderia dizer, como é dito nos dias de hoje, Deus me fez assim, a culpa é de Deus, eu não tenho culpa. Eu sou assim, são meus hormônios, são a forma que eu fui criado. A culpa é das estrelas. Você pode pôr a culpa em quem você quiser, menos em você mesmo. E a Bíblia mas será como a Bíblia descreve o comportamento de Aminon? A lei judaica, ela proíbe, extremamente é proibido relações sexuais entre irmão e irmã. Lá em Levítico 18:11, lá em Deuteronômio 27:22 diz que maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Mais uma vez, irmãos, trazendo a confissão de fé de Westminster, diz que todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e contrária a ela, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa, ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. Portanto, sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Aminon, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não fez nada mal pensado. Ele pensou, ele pegou o conselho, ele começou a ouvir e ele pensou, eu vou colocar em prática. Meus irmãos, só que nós somos pecadores por natureza. E assim, sempre que pecamos, nós não pecamos somente contra a pessoa, nós pecamos diretamente contra Deus. E dessa forma, após o pecado original, que foi a queda do nosso antecedente, Adão e Eva, nós todos também estamos nesse pecado. Aminon, certamente ele conhecia a lei de Deus. Ele conhecia, o pai dele era um salmista exemplo ali. Nós vemos belos salmos de Davi, vemos o arrependimento de Davi ali no Salmo 51. Só que ele não se importou. Ao invés dele dizer, por exemplo, o primo dele, que conselho é esse, primo? Você ficou doido? Você está me aconselhando eu abusar da minha própria irmã? Não. Ele pegou o quê? Ele ouviu o conselho e ele pensou em colocar ele em prática. Só que isso, meus irmãos, nos faz lembrar de outro episódio. Se a gente voltar lá em Gênesis 3, quando a serpente começa a tentar Eva, o que a serpente fala para ela? Ah, que isso, Eva? Você pode ser igual a Deus. Você pode ser melhor do que Deus. Deus, sabe por que Deus não quer que você seja igual a Ele? Porque Ele não quer que você seja feliz. Ele não quer te esconder as coisas. Siga o seu coração, Eva. É isso que a serpente falou, isso é desde o Éden. E o que acontece, meus irmãos? O diabo, ele não vem lá com um tridentezinho, com a capa, com chifre, falando assim, faz a minha vontade, Daniel. Faz a minha vontade, Cristiele. Não, ele vem fazendo, faz a sua vontade. Faz a sua vontade. É isso que o diabo ele veio falar para Eva. Faz a sua vontade. O diabo alguma vez já falou isso no seu ouvido? Ele já falou no meu. E às vezes nós deixamos esse conselho do diabo entrar na nossa mente e muitas vezes nós seguimos no nosso coração. E aí eu pergunto para você, igreja Vera Cruz, com quem você tem se aconselhado? Com homens piedosos e bíblicos ou com pessoas que têm conselhos diretamente da mente do diabo?
Às vezes nós não paramos para pensar isso. Aminon primeiro ele fez o quê? Ele ouviu o conselho e agora ele vai colocar em prática, e esse é o segundo tópico, colocando em prática o conselho. 2 Samuel 13, versos 6, 11 e 12. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz em Israel, não faças tal loucura. Aminon ele faz o quê? Ele executa o plano que seu primo deu para ele. Aminon ele não ouve o conselho de Tamar para não fazer aquilo. E a obstinação e o desejo desenfreado para concluir o que ele desejava, pegar sua irmã como objeto, finalmente ele consegue. E em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz que cada um é tentado quando atraído é seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo tendo concebido dá à luz ao pecado, e o pecado após se consumar gera a morte. É isso que o pecado traz, ele traz a morte. Você começa o quê? Na sua mente o pecado. Aí você começa a pensar, você começa a maquinar como você vai executar aquele plano. Foi o que Aminon fez. Ele cobiçou e depois ele começou a gerar e por fim ele concluiu aquilo que ele pensou. E a maioria dos casos aqui no Novo Testamento, a palavra desejo, epitomia, no grego, ela tem implicações maléficas. E se for o caso aqui, meus irmãos, quando um homem é seduzido para longe do caminho reto, isso ocorre por causa de um desejo errado. E aí eu trouxe um comentarista que diz que este versículo, na verdade, ele confirma a doutrina do quê? Do pecado original. Tiago, ele certamente teria concordado com a declaração que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis 8, 21. Então, os desejos conscientes, como o nosso Senhor ensinou de maneira tão clara lá em Mateus 28. O que é esses desejos? Você vê uma mulher, Jesus falando, você começa a pensar naquela mulher e você adultera com ela na mente. Jesus falou que aquilo ali você já cometeu adultério com ela. Ah, não, mas eu não cometi isso. Você cometeu. Jesus fala isso claramente. É isso que a nossa mente, quando está dominada pela carne, faz. Então, a parte da santificação do Espírito Santo, como foi dito mais uma vez aqui na escola dominical, nós cometemos só erros. É o que Aminon fez. Só que outra vez, essa história também nos leva a outros episódios trágicos na Escritura. Se você ler Gênesis 34, a filha de Jacó, ela também é abusada. E o que acontece ali? Os irmãos dela vão lá e matam todo mundo da cidade. Eles armam um plano maligno ali, fala para o povo circuncidar, e quando o povo circuncida, todos os homens valentes que tinham ali, fica fraco, né? Dá até febre, e eles vão lá na caladinha da noite e matam todo mundo. Então, o pecado ele não fica impune. E lá em Juízes 19 também, vai contar a história de quem? Da concubina de um levita. Ela foi abusada durante toda a noite e ninguém defendeu ela. Ninguém defendeu ela. E como essas histórias passadas, essa história ela não vai acabar bem. O mau conselho ele vai desencadear uma sequência de tragédias dentro da casa real ali. Provérbios 14, 12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o quê? Caminhos da morte. E mais uma vez eu pergunto para vocês, qual conselho você tem colocado em prática? O conselho que vem do alto ou o conselho do maligno? E a gente vê agora, meus irmãos, o terceiro, que é a consequência do mau conselho. 2 Samuel 13, verso 22, diz: porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado sua irmã Tamar. Absalão, ele continuou o quê? Indiferente, sem mesmo falar duro com Aminon. Por que ele fez isso? Ele estava com o coração duro, cheio de ódio. E no final ele destruiria seu irmão, o monstro predador que abusou da sua irmã. Se Absalão fosse ali barulhento ou ficasse irado demais ali, Aminon certamente colocaria guardas em volta dele. Ou se Absalão fizesse algo imediatamente, a própria lei também poderia matar Absalão. E ninguém podia se opor ao filho do rei, que ele era o príncipe, provavelmente o herdeiro suscetível ali no trono. Aminon ele cairia no tempo apropriado. De fato, sua queda chegou cerca de 2 anos. Quando você lê para frente, depois do versículo 22, você vai ver que Aminon também arquiteta um plano. E nesse plano ele mata seu irmão. Essa é a consequência que vai gerar para Aminon. Ele vai achar que está tudo bem. Meu pai não fez nada.
meu irmão não fez nada, vou seguir minha vida. Você não vê em momento nenhum arrependimento de Aminon. E a consequência é o quê? A morte dele. Então nós vemos agora o desfecho dessa história. Aminon, segundo o mau conselho, ele conseguiu o ódio do seu irmão, ele produziu vergonha na sua irmã e a ira de seu pai. Só que o interessante aqui, meus irmãos, é que Davi, ele fica irado, não fica? Lá está falando que ele ficou muito irado. Só que a ira dele não fez nada. Ele não fez nada. Então a ira que não produz nada, não produz justiça, ela não serve para nada. E aqui eu quero chamar a atenção dos pais. Você, pai, você é responsável pela sua casa. Você é responsável pela criação dos seus filhos. Se seu filho, às vezes, tem um comportamento muito diferente daquilo que a Escritura ensina, talvez você esteja falhando. Você é o cabeça da sua casa. Não é a sua mulher, é você. Você vai responder diante de Deus as suas falhas. Davi, como eu disse, ele foi o homem segundo quem? O coração de Deus. Só que ele foi extremamente ruim, um pai mau, um pai que não estava nem aí para os seus filhos. E nós podemos perceber isso nos nossos dias, até mesmo dentro das igrejas ditas evangélicas. Pais que abandonam seus filhos, pais que deixam o filho correr solto, que não se importa com a criação, acha que a mãe é obrigada a fazer tudo sozinha. Você é o responsável da sua casa. Então mais à frente nós podemos ver que um mau conselho levou Aminon que é a morte, 2 anos depois disso. Por isso, meus irmãos, tome cuidado de quem você está escutando conselhos. Talvez os maus conselhos também podem vir de dentro da igreja. Não é porque uma pessoa diz que ela é cristã, que ela frequenta a igreja, eu sou crente há 30 anos, que ela tem uma cosmovisão correta. Quem dita como nós devemos viver ou andar é a Escritura. Se você tem uma cosmovisão que ela não está de acordo com a Escritura, você pode falar que é crente, você pode falar que tem 50 anos de igreja, não vai resolver nada. O seu conselho vai ser tão ruim quanto o conselho do ímpio. A nossa visão, ela tem que ser de acordo com a Escritura. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, por isso, nós devemos ter cuidado com quem nós temos conselhos. Meus irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que já passou por algo parecido que Tamar passou. Mas eu tenho uma notícia para você. Talvez Davi ele não ouviu Tamar. Absalão não ouviu Tamar. Aminon não ouviu Tamar. E talvez o seu pai também não ouviu você quando você passou por isso. Ou a sua igreja não ouviu quando você passou por isso. O seu pastor não te ouviu, ou o seu irmão não te ouviu. Só que Jesus Cristo, Ele diz que Ele te ouve. Ele passou por vergonha. Ele passou por tristeza, por humilhação. E Ele diz que em lugar de vergonha e desonra, Ele te dará dupla honra e alegria. A gente vê isso lá em Isaías 61. Em Cristo Jesus nós podemos ter a nossa vergonha dissipada, nós podemos ter a nossa vida restaurada, a nossa dor aliviada, porque Ele veio para trazer esperança e liberdade aos cativos, aos pobres e aos envergonhados. Então toda essa história mostra-nos que Davi, ele não é um rei suficiente, ele não era o rei que governaria eternamente. Nós precisamos de um verdadeiro rei, e esse verdadeiro rei é quem? É Jesus Cristo. Ele veio, Ele morreu na cruz, e Ele nos livra de toda vergonha. E até agora, meus irmãos, nós vimos como o descendente de Davi, ele falhou. Ele fez tudo ao contrário do que a lei falava para ele fazer. Ele simplesmente viveu seguindo seu coração, seguindo conselhos maus, talvez vivendo uma vida dissoluta, que a gente não tem tanta referência sobre a vida de Aminon. Só que nós temos também outro descendente de Davi, que fez totalmente contrário do que Aminon fez. Jesus Cristo, o Messias, o descendente prometido. Jesus em João 8, versículo 28 e 29 diz que eu nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, ao contrário de Aminon, que seguiu conselhos malignos, Jesus sempre preferiu o quê? A obediência ao Pai. Ele fez somente o que era a vontade do Pai. Ele não fez a sua própria vontade. E ele poderia, ele era Deus. Como nós cantamos Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele.
Durante a tentação no deserto também podemos ver que Jesus ele rejeitou o quê? Os conselhos do diabo. Ele declarou em Mateus 4,10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele servirás. Enquanto Aminon ele seguiu conselhos malignos que resultaram em pecado e tragédia, Jesus ele resistiu firmemente às tentações do diabo, e ele venceu. E Jesus também tinha a submissão à vontade do Pai. Jesus expressou a submissão à vontade do Pai ali no Getsêmani, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mais uma vez fazendo o contraste com Aminon, enquanto Aminon agiu em desobediência e egoísmo, Jesus ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai, mesmo enfrentando ali a cruz, a morte e a vergonha. Quando Pedro também tentou dissuadir Jesus ali, Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus ele rejeitou o conselho de Pedro. Você tem rejeitado o mau conselho também? Enquanto Aminon ele cometeu aquele ato terrível de abuso da sua própria irmã, Jesus ele viveu uma vida de justiça e retidão em conformidade com a vontade do Pai. E essa vida que Jesus viveu, ele imputa a sua justiça em nós. Nós somos salvos porque Jesus cumpriu toda a lei, porque Jesus pagou o preço. Por isso nós temos hoje a comunhão com Deus. E Salmo 1 ele vai descrever que o justo é alguém que medita na lei do Senhor dia e noite. Enquanto Aminon ignorou a lei de Deus, ele colheu as consequências trágicas. Meus irmãos, que texto terrível, terrível. Se nós pararmos para pensar hoje, quando ouvimos uma notícia de uma criança que foi abusada, ou de uma mulher que foi abusada, nós sentimos raiva. Eu pelo menos sinto raiva. Minha vontade era com o infeliz. A gente tem que orar para o miserável, né? Que Deus salva ele, mas leva ele. Dá a pena para ele ali. Porque nós sentimos mal com isso. Nós nos sentimos mal por isso. Então, assim, é complicadíssimo esse tema. Esse tempo atrás agora, se eu não me engano, mês passado, eu vi no Instagram um pastor dizendo que a criança ela é abusada por culpa dela. É um absurdo uma pessoa falar uma coisa dessa. É um absurdo, uma mulher abusada por culpa dela. Não. O miserável lá comete o ato, a culpa é da criança, a culpa é da mulher. Não. E a Bíblia, no Antigo Testamento, isso era pecado de morte. Ele era apedrejado, tinha que morrer. Era o que Davi deveria ter feito, e Davi falhou como rei e como pai. Ele não puniu o filho dele, ele deixou correr solto. E é interessante que no final do capítulo ali, quando Absalão mata Aminon, ele foge. Só que, impressionante é o quê? Que Tamar, quando ela sofre o abuso, ela não corre para o pai dela, ela correu para o irmão dela. Que belo pai que ela tinha, não? E às vezes acontece isso. Nós vemos criança que é abusada, às vezes ela sente vergonha de conversar com alguém, porque ela pode ser julgada como a pessoa errada da situação. Então é um tema muito triste e difícil quando a gente lê isso na Escritura. Então, partindo para a nossa conclusão, irmãos, a narrativa trágica de 2 Samuel 13 nos alerta sobre os perigos de seguir o quê? Os maus conselhos, cujas raízes podem levar às consequências devastadoras. Assim como os 4 conselhos no início, destacado, muitas vezes nós estamos tentados a seguir os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos desejos. No entanto, quando nós vemos o contraste aqui de Aminon em Jesus Cristo, o verdadeiro descendente de Davi, nós encontramos não apenas um exemplo de sabedoria, mas a própria fonte de toda a sabedoria. Ele não apenas nos ensina a discernir entre o certo e o errado, mas ele é a própria encarnação da sabedoria. Em Jesus nós encontramos a sabedoria perfeita, aquele que transcende todo o conhecimento humano. Ele nos ensina a submeter a nossa vontade à vontade do Pai, buscar orientação na palavra de Deus e a buscar conselhos em conselheiros piedosos. Portanto, que possamos aprender com as lições dessa narrativa. Nós devemos rejeitar os conselhos que nos afastam da vontade de Deus e seguir nos passos daquele que é a verdadeira sabedoria, Jesus Cristo. E eu quero deixar 3 aplicações práticas para a igreja. O primeiro deles é: rejeite conselhos não bíblicos. O que você deve fazer? Faça um compromisso de rejeitar imediatamente qualquer conselho que não esteja fundamentado na palavra de Deus. Simples. Memorize, por exemplo, um versículo-chave
Por exemplo, ao enfrentar decisões importantes, recua lá em Provérbios 3, versos 5 e 6. Segundo, priorize a oração e o estudo bíblico. Antes de agir em qualquer conselho ou tomar decisões significativas, reserve um tempo para oração e estudo bíblico. Crie o hábito de buscar a orientação de Deus em primeiro lugar. Terceiro e último, busque se aconselhar com conselheiros bíblicos capazes. Procure a orientação na palavra de Deus em conselheiros sábios e piedosos, evitando assim o quê? Seguir os nossos impulsos baseados em sentimentos momentâneos ou em conselhos que não estejam fundamentados na palavra de Deus. Antes de orar encerrando, meus irmãos, eu quero chamar mais uma vez o Daniel, meu primo, o Daniel Filho. Ele vai estar cantando uma música. Durante essa música, eu não sei aqui se você está passando por alguma dificuldade, algum problema emocional, ansiedade, ou por esse caso que a gente destacou aqui hoje, um abuso. Jesus, ele fala que em teus braços é o descanso. É nos braços dele que você vai encontrar descanso. Não é em nenhum outro lugar, é somente nele. Que você possa meditar nessa canção. Se você sentir o desejo, abraça a pessoa que está do seu lado ali, seu esposo, seu irmão, seu marido, seu filho. E medite nessa canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Que nos braços de Jesus nós possamos realmente achar o nosso descanso. Convido a igreja a ficar de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Pai, pelo Teu sacrifício, por ter cumprido toda a lei, e assim através da Tua justiça nós podemos ter a paz com Deus restaurada. O Senhor nos imputa a Sua justiça, o Senhor nos separa para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa consolar aqueles corações que estão doentes, aqueles corações que estão feridos, que estão passando por alguma dificuldade, seja emocional, seja financeira, seja qual for a área, Pai. Nós acreditamos que é em Teus braços que nós encontramos o nosso descanso. O Senhor é o príncipe da paz, como Isaías 9:6 vai dizer, que o Senhor sempre estará conosco, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por este culto, recebe a nossa adoração, Pai. E leve cada um de nós para as nossas casas em segurança. E nos guarde durante essa semana, para que semana que vem possamos estar aqui reunidos mais uma vez, como corpo do Senhor, para adorar o Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Tem alguém que nos visita